Olá, estrelas queridas, tudo bem com vocês? Você é um profissional slash? Slash em inglês quer dizer barra. Bem, se você nunca ouviu falar desse termo e não sabe o que significa isso, e também não sabe se você é uma, fica comigo, porque nesse vídeo eu vou te explicar o que é isso e você vai entender se você se identifica com esse estilo de profissional. Primeiro vou me apresentar, meu nome é Paula Schettini, eu sou empreendedora, coach e jornalista. E sou sim uma profissional slash ou slasher. Bem, esse termo foi criado pela escritora Marcy Alboher no livro Uma Pessoa, Muitas Carreiras. E esse estilo de profissional, ele é uma tendência, principalmente nas gerações dos milênios, né, as novas gerações. Mas muitas pessoas também na faixa dos 40, como eu, se identificam. E eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 20 e poucos anos, né, uma pessoa que eu amava muito na época dizia assim para mim: você não sabe o que você quer ser. Você não sabe se você quer ser jornalista, se você quer ser diretora de cinema, de escritora. Você não sabe se você quer ser repórter. E isso me gerou um conflito muito grande, porque nessa época eu já fazia tudo isso. Eu lembro que eu tinha 2 empregos na televisão, como editora e repórter, que eu fui jornalista, né? Atuei como jornalista durante muitos anos, quase 20 anos. E quando eu estava no início da minha carreira, eu ainda queria alcançar patamares, né, dentro do jornalismo. Eu queria ser repórter de rede, né? Tem uma escala para subir, queria ser apresentadora, enfim. Eu realizei muitas das coisas que eu buscava naquela época, né? Mas eu tinha outros sonhos também, outros desejos, outros interesses. Então eu fiz muitos cursos também na área de cinema, que era meio que uma paixão reprimida, assim, na minha juventude. Então eu fiz vários cursos com diretores renomados aqui no Rio de Janeiro. E tempos depois eu fiz uma pós em roteiro de cinema e TV e atuei sim como documentarista. Eu fiz 2 documentários, um deles nos Estados Unidos, e que me deram muita realização, né? E naquela época, né, eu ainda fazia uma pós, porque eu achava, né, que eu quisesse ser professora universitária. Ah, e eu também escrevia. Eu escrevia romances, contos e eu publiquei um livro, Diários de Afrodites, em 2010. Eu tô contando a minha história pessoal para mostrar para vocês que esse tipo de profissional é muito mais comum do que a gente imagina. E muitas vezes a gente é tido como uma pessoa que não sabe o que quer, ou uma pessoa que não tem foco, ou uma pessoa que não se especializa em nada. E quem disse que nós todos somos iguais e que nós todos temos que ser especialistas, né? Não, nós não precisamos ser especialistas e essa nova geração está mostrando isso pra gente de uma forma muito, muito legal. A flexibilização do mercado, né? A questão das novas relações de trabalho, de contratos, né? A pejotização do mercado também deu margem para que os contratos fossem renegociados, as horas de trabalho fossem melhor conversadas e que as pessoas que são multipotenciais ou os profissionais slashers, né? Como você preferir chamar, esse tipo de profissional pudesse, né, exercer as suas potencialidades, né? Porque o diferencial desse profissional é que ele tem um dinamismo tão grande dentro, né, da pessoa que ela não consegue fazer uma coisa só. E tá tudo bem, né, gente? Que bom que isso acontece e que bom que o mercado já absorve todas essas habilidades, né? Você pode até me dizer assim: não, Paula, mas é legal você se especializar, você fazer vários cursos, aprofundar, fazer mestrado, doutorado. Sim, é muito legal. Eu tenho uma irmã que ela tem 2 pós-doutorados, ela é professora universitária. Para ela isso faz muito sentido, ela
perseguiu essa carreira e deu muito certo para ela. Já para mim, a coisa não funciona muito bem assim. Eu até deixei aquela pós-graduação lá atrás, que eu queria ser professora universitária, porque eu entendi que eu gosto sim de ensinar, mas eu gosto de ensinar com o meu próprio método, com a minha metodologia. Então, para mim, não serve muito estar dentro de uma universidade. Claro que pode mudar, isso pode mudar, claro que pode, né? Eu posso vir a trabalhar numa grande empresa de ensino? Posso, mas o fato é que eu me considero uma pessoa muito criativa. Então, é difícil seguir os métodos, né? Esses métodos muito fechados dessas grandes instituições. Uma das características, né, do profissional slash é que ele tem um modelo híbrido de trabalho, né? Ele não é só aquele profissional que trabalha meio período na CLT ou no emprego convencional e meio período fazendo bicos, não. Ele tem diversas funções, atividades profissionais e ele conecta essas funções e ele é um profissional que ele faz muito bem aquelas coisas e liga, né, uma coisa com a outra. Vou dar um exemplo, né? Depois de 20 anos no mercado audiovisual, eu entendi que eu gostava mais de trabalhar com empreendedores, principalmente assim, médio e micro empreendedores, né? Então, hoje em dia, eu uso os meus conhecimentos do audiovisual para fazer comunicação corporativa para os médios empresários, empreendedores, né? E também levo mentorias, né, de conteúdo para rede social para microempreendedoras, que eu adoro esse trabalho. E também sou coaching de carreira, de transição de carreira, ou seja, se a pessoa quiser deixar a CLT ou o seu emprego como estatutário, né, e quiser ter uma atividade só, eu ajudo a pessoa a fazer essa transição. Mas o profissional slash, ele normalmente não consegue ter uma atividade só. Então, ele faz isso que eu acabei de falar, ele une as coisas e ele oferece diferentes serviços para um determinado público. E hoje em dia, né, é muito comum a gente ver isso nas biografias, nos LinkedIns, nos perfis dos LinkedIns, que é aquela profissional que, por exemplo, é advogada, slash, barra, terapeuta ocupacional, slash, reikiana, slash, terapeuta de mindfulness, slash, analista comportamental, né? É esse tipo de profissional que eu tô falando. E se você conseguir, né, fazer isso de uma forma bem harmoniosa e estar bem, né, se sentindo bem sendo essa profissional, vai dar tudo certo. Você não precisa ter um rótulo, né? Ninguém precisa ter um rótulo. Nós não somos a nossa profissão, nós somos um ser que exerce, que presta inúmeros serviços para a sociedade. E também não existe ser melhor ou pior porque você é um profissional multi ou se você é um especialista, né? Hoje a gente não trabalha só pelo retorno financeiro, né? As coisas estão mudando, a nova era, essa nova era de aquário que está entrando, propõe que nós possamos fazer um serviço para a comunidade, né, para a nossa sociedade, e que a gente tenha realização pessoal, porque é isso que vai trazer o retorno financeiro. Então fica aí a reflexão. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o nome do livro dessa autora que eu mencionei, que é muito interessante para vocês lerem. Se vocês quiserem falar comigo sobre questões de transição de carreira, também tem aqui meu e-mail, vocês podem mandar. Me sigam no Instagram, porque lá eu também dou muito conteúdo sobre esses assuntos, tá? Autoconhecimento, transição de carreira, marketing pessoal. E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, não esquece de dar aquele like, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque toda semana eu tô aqui para te dar mais conteúdo, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma excelente semana e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!